Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10, que nos dizem assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, nós nas meditações anteriores vimos que inicialmente Paulo ele fala sobre o seu serviço a Cristo e em seguida ele fala das ações dos falsos mestres aqui no capítulo 1. Agora, então, ele instrui a Tito como ensinar os cristãos, ou como instruí-los, né, a se portarem nas suas vidas. Apesar de que nesses versículos, aqui de 1 a 10, ele classifica por tipo de pessoas, homens, mulheres, servos, moços, as recomendações nós percebemos que servem para todos os cristãos. O ensino principal de Paulo, irmãos, é que a nossa fé ela deve ser vista, ela deve ser enxergada. Embora a fé ela seja uma palavra abstrata, a evidência, a existência da fé, ela pode ser percebida por meio das nossas atitudes. O crente é uma pessoa que vive a fé, que em todo o seu proceder ele confessa aquilo que ele crê. Em todo o seu agir, no seu falar, ele demonstra no que ele foi instruído e no Deus em quem ele confia. Então veja que, primeiramente, Paulo aqui fala que o crente é uma pessoa que é equilibrada no seu agir. Quando ele usa palavras como temperança, sensatez, criteriosidade, né? Ou seja, o crente ele não pode agir nesse mundo por impulso. Ele não é uma pessoa que é movida por paixões, não é uma pessoa inflamada e reativa pelo calor do momento. O crente é alguém que pensa no que fala, ele pensa no que faz, isso não por causa de si mesmo, mas porque ele é dirigido pelo Espírito Santo. Aqui nós podemos lembrar essa relação da direção com aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a respeito do fruto do Espírito Santo. Pelo fato de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós produzimos em nossas vidas frutos que direcionam todo o nosso viver. Então, o crente, ele tem que ser racional em todas as suas conversas para demonstrar justamente a coerência da sua fé na sua vida. Aquilo que nós fazemos e falamos porque nós temos um Espírito de Deus que nos ensina e que direciona a nossa vida. E, portanto, nós devemos demonstrar isso em nosso cotidiano, em todo o nosso viver. Assim, o crente é uma pessoa também que sempre busca o bem. Veja que no capítulo 1, versículo 11, falando contra os falsos mestres, Paulo ele havia falado que era necessário fazê-los calar porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. Mas o crente é uma pessoa que sempre busca o bem. O crente ele não promove a mentira, ao contrário, ele sempre promove a verdade. Por isso aqui no versículo 10, terceiro, melhor dizendo, ele fala que nós não podemos ser caluniadores. Isso significa de não fazermos mentira e fazermos denúncias que são mentirosas.
Ele mostra aqui que nós sempre fazemos o bem porque nós promovemos a bênção dentro do lar e não a rebeldia, não a intriga, como ele fala aqui que as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens, no versículo 4 e versículo 5, para que elas sejam exemplos no seu lar, para que na sua atitude elas possam sempre buscar o bem da sua família. E a mesma coisa que os seus irmãos forem perceber, Paulo falou a respeito dos bispos que deveriam ser escolhidos na igreja, lá no versículo 5 até o versículo 9. Uma das características é que ele fosse pai de filhos crentes, é que ele cuidasse da sua esposa. Então, o que Paulo nos coloca é que o crente é sempre uma pessoa que está buscando o bem. E essas atitudes fazem com que os cristãos eles sejam reconhecidos na sociedade como pessoas respeitáveis, como ele coloca aí no versículo 2. Nós devemos ter sempre na nossa mente que o contexto da igreja é um contexto de perseguição. Tudo o que eles faziam estava sobre o olhar da sociedade para que eles então fossem denunciados. E por isso, tanto Paulo, Pedro e todos os apóstolos os instruía para que eles vivessem de uma forma tão irrepreensível na sociedade, de forma que eles não fossem, de forma alguma, denunciados por algum mal feito, por alguma coisa errada. Por isso que Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz assim: Não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete no negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. E lá no capítulo 2, versículo 20, Pedro ainda diz assim: Porque se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é do grato de Deus. Ou seja, tanto Pedro quanto Paulo fala que o nosso comportamento na sociedade tem que demonstrar a nossa fé, mas tem que ser um comportamento honesto, sensato, justo, sempre procurando o bem. Porque no meio de uma sociedade que está ávida para nos denunciar, que está ávida para apontar o dedo falando dos nossos erros, eles não possam encontrar mal nenhum. Então os crentes também devem ser exemplos na sua profissão, como ele fala aí no versículo 9 e versículo 10. Em todo proceder. Veja que na nossa profissão se fala a respeito de obediência, dá motivo de satisfação, que fala em fazer um serviço bem feito, que não seja respondão, que não seja ladrão dentro do trabalho, mas que dê prova de toda fidelidade. Na nossa profissão, através do nosso proceder, as pessoas têm que ver que nós servimos antes de tudo a Cristo, como Paulo também menciona isso. E isso é embelezar a fé, como ele fala aqui no final do versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós temos que entender, irmãos, que tudo aquilo que nós fazemos, nós embelezamos a fé que nós vivemos. Tudo isso, para encerrar, demonstra a sã doutrina, que Paulo fala no versículo 1. Fala o que convém à sã doutrina. Isso é o que Paulo ele disse ele diz aqui no versículo 2, que é ser sadio na fé, no amor e na constância. Quando nós vivemos o Evangelho de forma saudável, todas as áreas da nossa vida demonstram a beleza da fé que nós servimos. Ele havia falado lá no capítulo 1, versículo 2, a respeito de que nós fomos chamados para o pleno conhecimento segundo a piedade. Ou seja, a nossa fé, que é o pleno conhecimento da verdade, e a nossa vida devem estar em plena harmonia. Isso tudo para o louvor de Deus, como Paulo também fala. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E que a bênção do Senhor seja sobre nós, para que possamos louvá-lo em todo o nosso viver. Amém.